Gente, tem um tempinho, tem uns 2 meses que eu não posto mais nada aqui no meu canal. Mas eu prometo que eu vou fazer de um tudo para não demorar tanto como dessa vez. Mas olha, minha vida tá uma loucura. Eu estou fazendo outra graduação, tem meu trabalho, tem um curso que eu estou fazendo, tem minhas filhas, tem minha casa, enfim. É uma loucura mesmo, mas vou fazer de tudo para não demorar tanto. Meus alunos já estavam me cobrando: professora, cadê o vídeo sobre as obras do Paz? Você parou de postar, tô precisando. Tá, então aqui estou e vamos ao que interessa. Deixa eu fazer, antes de eu iniciar mesmo no texto que eu vou estar falando hoje, eu vou falar antes, porque quando eu deixo para o final eu esqueço. Se você acha que esse trabalho que eu estou desenvolvendo, esse projeto de estar gravando essas aulas, se está te beneficiando, se está ajudando, pode comentar aí embaixo, porque esse tipo de curtidas, comentário, a pessoa se inscrevendo no canal, isso dá um gás assim pra gente continuar esse trabalho. Só pra gente saber se está sendo aceito, se o pessoal tá gostando. Isso ajuda a gente até a ter mais ânimo para ficar postando sobre essas obras literárias, principalmente do Paz, né? Então eu quero saber se tá tendo um retorno, se a pessoa tá gostando, se tá entendendo. Então comente, curte, se inscreva no canal, certo? E no sininho também, para você estar recebendo tudo que eu postar. Então vamos ao que interessa. Primeiro eu vou fazer umas perguntas. O que é felicidade para você? Você acha que a pessoa deve correr atrás da felicidade? Você acha que a pessoa tem que cruzar os braços e esperar a felicidade chegar até o destino, trazer a felicidade até você? Ou você tem que correr atrás, cultivar, ir atrás da felicidade e cultivá-la? Outra coisa, para você, você consegue lidar bacana com o tema morte? Você teme a morte ou consegue lidar tranquilamente com isso? Uma outra pergunta. Para você, o que é o prazer? Você acha que o prazer está intrinsecamente ligado à felicidade? Para se ter felicidade, tem que ter o prazer? E o que é o prazer para você? O que seria o prazer? O prazer para você está mais ligado nas coisas simples ou nas coisas grandiosas, luxuosas? Bom, todo esse questionamento que eu acabei de fazer são temáticas que estão dentro do texto de Epicuro. Epicuro, né, um filósofo antigo, ele escreveu uma carta a Meneceu, seu amigo, falando sobre a felicidade, justamente sobre esses temas que eu acabei de perguntar. Então, primeiro vamos a quem foi Epicuro. Epicuro, um filósofo antigo, né? Um filósofo bem antigo, ele nasceu em 341 a.C. e faleceu a 270 a.C. E esse filósofo, ele é o fundador do epicurismo. O epicurismo é uma doutrina que, como foi ele que fundou, veio trazendo o nome dele, epicurismo. Então, ele chegou a criar também, a fundar a sua própria escola filosófica, que ela ficou conhecida como o Jardim, por causa do local onde ele fundou a escola. E lá participavam homens, mulheres, estudando filosofia. E Epicuro, ele escreveu várias coisas, vários outros textos, mas nós temos acesso a 3 cartas. A carta que ele escreveu a Heródoto, a Pítocles e a Meneceu. E essa carta que ele escreveu a Meneceu é a carta que nós vamos estar falando sobre ela hoje. E esse texto, ele vai ser cobrado esse ano no Paz, na primeira etapa. A galerinha aí do primeiro ano, ó, é um texto que vai estar caindo aí na obra do Paz. É um texto simples, gente. Essa carta a Meneceu é um texto curto, muito curto, rapidinho você lê e simples, uma linguagem simples, porque quando se trata assim de filosofia tal, tem texto que a gente pega que dá até vontade de desistir de ler, de tão complexo, né? Tem textos bem complicados de entender. Esse não, esse é muito simples, muito simples.
E esse texto, ele aborda justamente essas temáticas que eu acabei de falar. E o início do texto, ele vai começar falando sobre a própria filosofia. Esse texto, gente, você sabia que esse texto ele tem uns 2.500 anos? Esse texto foi escrito há uns 2.500 anos. E é ainda um texto atual, porque os ensinamentos, o que está nesse texto, fala tremendamente com a gente hoje, né? Então, é um texto atual. Por mais que ele tenha 2.500 anos, é um texto extremamente atual. O texto começa falando sobre a filosofia, como eu já falei. E Epicuro fala que ninguém deve se abdicar de estudar, de se dedicar à filosofia. Tanto jovem, ele fala assim, que não há pessoa demasiadamente jovem ou demasiadamente velho que não possa alcançar, ou seja, alcançar a saúde do espírito. Porque ele fala que se você se dedica à filosofia, você vai ter paz, você vai ter uma saúde no interior, você vai ter uma saúde de espírito. Pode se dedicar à filosofia, porque fazendo assim você não vai só ter essa paz, você vai encontrar a felicidade. Daí ele começa a falar sobre a felicidade, aí começa a desenvolver o tema sobre a felicidade, que a pessoa deve correr atrás, se dedicar, procurar a felicidade e se dedicar. Eu vou até ler um pedaço aqui, uma parte, deixa eu meu óculos, esqueci de colocar. Vamos lá, ele fala assim: é necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que estando esta presente, tudo temos, e sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. Ou seja, se você tem a felicidade, beleza. Mas se você não a tem, você tem que fazer de um tudo para alcançá-la. Você tem que lutar para alcançá-la. E assim vai, ele vai discorrendo no texto, né, sobre a felicidade, até que ele comenta de forma rápida sobre os deuses. Já viu, né? É filósofo, escritor antigo, lá, grego. Sempre eles vão falar dos deuses, né? Eles acreditam piamente em deuses e ele vai falar nessa carta sobre os deuses, que eles são imortais e são bem-aventurados e que deve-se acreditar piamente nos deuses. Ele comenta, né, sobre os deuses, até que ele chega no tema da morte. Aí, chega no tema da morte, eu vou ler aqui um pedacinho. Eu considero, assim, complexo, difícil de ficar falando sobre esse tema. Talvez porque nos últimos 5 anos eu tenha perdido muita gente, né? Tanto amigos como parentes, pessoas próximas. Então, de uns 5 anos para cá, eu tenho pensado muito nesse tema, né, sobre a morte. Como eu disse, talvez porque eu tenha perdido muita gente querida. Inclusive, sábado passado, vai fazer uma semana, eu perdi uma amiga professora também, que trabalhou comigo numa escola em 2012, 2013. E essa minha amiga faleceu. Então, é tudo muito difícil. Ainda mais quando você perde alguém próximo, é mais difícil ainda falar sobre a morte. É algo difícil de lidar. Mas até nisso, Epicuro dá uma ajudinha nessa carta. Ele fala que para você não se preocupar com a morte, para você viver a sua vida intensamente, para você não se preocupar. Por quê? É muito inteligente da forma como ele coloca. Ele fala que você não precisa se preocupar com a morte, nem ficar sofrendo por conta da morte, justamente porque quando você está vivo, a morte não está presente. E quando você morre, você não vai perceber a morte porque é você que já não está ali, vivo. É bem bacana, é inteligente também a forma como ele coloca. Se você está... É tipo... Deixa eu tentar explicar de um outro jeito. É como se a vida e a morte, elas não se batessem de frente. Por exemplo, quando a vida
vai findando, que chega a morte, uma não cumprimenta a outra com bom dia, boa tarde, boa noite. Uma não chega a ver a cara da outra, é mais ou menos isso. Ou seja, quando chega a morte, a vida se vai. E no momento que tem a morte, você não consegue sentir nada, porque a morte, ela é privada de sensações, ela é privativa de sensações. Se você tem vida, você sente. Se você não tem vida, você não vai sentir nada, então você não vê nada. Eu vou ler aqui a parte que fala da morte. Eu estou aqui com o livrinho digital, o texto digital, porque um amigo meu pegou o meu livrinho emprestado e não devolveu, né? Devolva, amigo, porque eu ia precisar agora para ler para os internautas. Vamos lá. A morte. A morte não significa nada para nós. Justamente porque quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. A morte, portanto, não é nada, nem para os vivos, nem para os mortos. Então, pode ser que você não concorde, mas esse é o ponto, né? É o argumento aqui de Epicuro. Ele vai falando da morte, para a gente não se preocupar, para a gente viver, que a morte não significa nada para a gente, e para vivermos intensamente sem se preocupar com a morte. Tá, e nessa parte da morte a gente pode ter uma outra visão, a gente pode ter um outro raciocínio aqui também. Morte não é só quem morreu literalmente, a carne, o corpo, quem morreu literalmente. Eu considero também morte muita gente que está vivendo aí, mas não corre atrás da felicidade, tem medo de enfrentar a vida, tá aqui, mas não quer fazer algo porque, não vou dar conta, não quer tentar, tem medo de ser feliz. Tem gente que está vivendo ali sempre a mesma coisa e não quer tentar algo novo. Então, para mim, é como se fossem os vivos que já estão mortos. Pessoas ali vivas, mas vivem como uma vida de mortos, porque não corre atrás da felicidade, não vivencia essa vida que já é breve. A pessoa não faz o que tem que fazer para ser feliz, porque tem medo, e vive desse jeito. Então, é como se já estivessem mortos. Mas, na verdade mesmo, a morte que ele fala é a morte realmente literal, que a pessoa não precisa se preocupar com essa vida e viver mesmo a sua vida. Tá. Ele ainda faz uma comparação, Epicuro aqui no texto, ele faz uma comparação, e que eu concordo muito. O que é preferível? Ele não vai usar a idade, mas ele fala o tempo. No caso, eu que vou colocar aqui um exemplo da idade. Por exemplo, é preferível o quê? Uma pessoa viver 90 anos, uma vida sem expectativa, uma vida que foi sofrida, uma vida que foi uma vida, podemos até dizer, uma vida terrível, de muito sofrimento, uma vida que não teve sucesso, ou uma vida que não foi bem vivida. Ou você prefere uma vida que a pessoa viveu 40 anos, mais 40 anos, que a pessoa se dedicou, correu atrás da felicidade, teve conquistas, a pessoa realmente viveu. Ou seja, a vida, por mais que ela seja breve, mas que seja intensa, é isso que ele quer passar. Então, o que compensa não é a quantidade de anos que a pessoa vive, o que compensa é a qualidade de vida que essa pessoa viveu. Eu fico com os 40 anos. Melhor viver menos intensamente, conquistando muitas coisas, vivendo a vida, curtindo a vida diariamente, mesmo com os problemas, a ter que viver 90 anos, uma vida sem sucesso, sem perspectiva de vida, sem curtir a vida, sem vivenciar esse mundão que Deus deixou aí para nós. E sem ser feliz também, 90 anos vivendo assim. Tá. E quando ele fala de viver, ele fala que, quando ele começa a falar de viver intensamente, ele já vem com outro tema, que é o do prazer e também da simplicidade. O prazer. Para se viver, tem que ter prazer para viver. É igual a questão da morte que eu falei lá atrás. Tem pessoas que
que vivem fugindo da morte. Em compensação, tem outras pessoas que querem a morte. É isso mesmo. Tem gente que tem uma vida de cão, uma vida tão terrível, que ele quer a morte. Ele tá ali, mas ele quer a morte, porque ele não tem prazer na vida. Então, a mesma coisa eu falo agora, que para você ter prazer na vida, você tem que buscar felicidade. E se você tem esse prazer e tem essa felicidade, mesmo que a vida seja curta, mesmo que você viva pouco, mas você vai viver intensamente. Entendeu a ideia? Tá. E essa questão da simplicidade e essa questão do prazer estão interligadas. Por exemplo, vamos aqui na questão da simplicidade. O que seria sentir prazer nessa simplicidade? O que seria a simplicidade? O que seria prazer para você? Tem como a pessoa sentir prazer na simplicidade, nas coisas simples, ou apenas nas coisas luxuosas? Então, vamos supor, vou te dar um exemplo bem lógico, bem claro. Você está no deserto, num calor de arrebentar, naquele sol de arrebentar. Então você está ali morrendo de sede e de fome. Aí alguém chega e te entrega um copo com água. Você vai e bebe aquela água. Ai, me deu até sede agora. Você vai e bebe aquela água. Você satisfaz a sua sede. Não é um prazer? Você vai sentir um prazer natural. Um prazer, ó. Você saciou a dor. Então, essa ideia do prazer que ele fala é aquele prazer que vai tirar a dor, a fome. Aí você está lá no deserto com fome, alguém te traz um pão, você come e sacia a sua fome. Há prazer maior do que esse? Você está com fome e com sede e matar essa sede e essa fome? Então, ele fala do prazer, mas aquele prazer diferente, pregado pelos outros filósofos. É aquele prazer que vai banir a dor. Se baniu a dor, é um prazer. Então, esse prazer que ele está falando não é aquele prazer das bebidas, dos prostíbulos, das mulheradas, dos homens com as mulheres, o prazer carnal, mas nesse carnal no sentido sexual, não é esse prazer que ele fala. Esse prazer que ele fala é de você tirar a dor com coisas simples. Pode ter também o prazer nas coisas luxuosas. Agora eu vou te perguntar uma coisa. É melhor você acostumar o seu corpo a sentir prazer nas coisas simples? Fica a dica. Por quê? Se você acostumar o seu corpo a sentir prazer somente nas coisas de luxo, as coisas de difícil acesso, as coisas caras que precisam de grana, no momento que você não tiver recursos para manter esse luxo, você vai sofrer, você vai penar. Então, tem aqui o texto, deixa eu ler aqui para vocês, que é bem bacana, que ele fala justamente sobre isso. Eu acabei de falar aqui do alimento, né, para saciar a fome, e ele aqui comenta, ó, no texto, ó. Os alimentos mais simples proporcionam o mesmo prazer que as iguarias mais requintadas, desde que se remova a dor provocada pela falta. Pão e água produzem o prazer mais profundo quando ingeridos por quem deles necessita. Então, o prazer é justamente isso. O prazer, ele é aquele que quando você recebe algo e aquilo tira a sua dor, sacia a sua fome, a sua sede, a sua necessidade primeira. Se aquilo supre a sua necessidade primeira, aquilo é um prazer. Você vai sentir prazer naquilo. É essa a ideia do prazer que ele traz. É essa a ideia do prazer. Mas você já viu aquele tipo de pessoa que fala assim, que só sente prazer nas coisas caras. Tem gente que só sente prazer se usar roupas de marcas caríssimas. Já viu?
Então é complicado, é complicado. É errado a pessoa querer algo mais, comprar uma roupa de marca, sentir prazer nas coisas finas? Não, não é errado. É até legal. Mas o que ele traz no texto? No texto ele está ensinando, ele quer trazer, mostrar para a pessoa, para ela habituar o corpo dela, para ela habituar-se a sentir prazer nas coisas mais simples. Porque uma hora ou outra a pessoa pode não ter recursos para manter esse luxo. Aí a pessoa vai sofrer. Então, é isso que ele está mostrando. Para a pessoa ser feliz, ela pode buscar a felicidade nas coisas simples. Não precisa ser nas coisas grandiosas. Aqui ele fala até sobre se habituar-se ao corpo. No texto, voltando ao texto. Habitua-se às coisas simples, a um modo de vida não luxuoso. Então, a pessoa tem que fazer de um tudo para conseguir viver não só no luxo, mas na escassez também, mas no momento mais difícil. Por quê? Se essa pessoa acostuma o seu corpo a sentir prazer nas coisas mais simples, ela não vai sofrer tanto. Quando passar necessidade, a pessoa vai saber passar por esse problema com mais tranquilidade. E com isso, já no finalzinho da carta, ele comenta que se você age desse jeito, você se torna uma pessoa sábia, você é sábio. Que se você consegue viver com o simples, com o pouco, você é sábio. E já o contrário não. Tem até uma parte do texto, deixa eu procurar aqui. A seu ver, é preferível ser desafortunado e sábio a ser afortunado e tolo. Então, não seja tolo, seja sábio. Bem já no final, ele ainda traz um último ensinamento, e eu vou ler para vocês aqui. Medita, pois, todas essas coisas e muitas outras, a elas congêneres, dia e noite, contigo mesmo e com os teus semelhantes, e nunca mais te sentirás perturbado, quer acordado, quer dormindo, mas viverás como um Deus entre os homens, porque não se assemelha absolutamente a um mortal o homem que vive entre bens imortais. Então tá aí a dica, tá aí o ensinamento, tá aí, finalizei agora a carta. Espero que vocês tenham gostado. Tinha mais algumas coisas para ser ditas, ligadas a outros textos do Epicuro, mas eu preferi resumir e não falar, senão eu iria estender demais o vídeo. Tá? Então é isso. Se você gostou, curta, comente e até a próxima. Eu prometo não demorar tanto a postar outro vídeo. Abraço, beijo.